Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pílula de Conhecimento, a sua dose diária de conteúdo empresarial. Meu nome é Houston Guerin, eu tô aqui para te ajudar e te ajudar a recrutar melhor. Exatamente, hoje estamos iniciando uma nova série sobre o pilar pessoas. Hoje a série que nós estamos iniciando é sobre recrutamento. Eu tenho certeza que você já passou dificuldades ou passa ainda dificuldades sobre como selecionar, recrutar, contratar pessoas. Isso é de praxe. Toda vez que eu falo com um gestor de time, um dono de negócio, sempre vem esse questionamento sobre, cara, eu tenho dificuldade de contratar gente boa. Exatamente sobre isso. Então, essa série é para você que está nos acompanhando. Lembrando que o programa Pílula de Conhecimento ele é separado por vários episódios curtos, práticos para você chegar na sua empresa e botar a mão na massa imediatamente. E você deve acompanhar os nossos episódios todo dia para que você tenha profundidade sobre o conteúdo sobre a série que está sendo tratada, tá? E como eu falo sempre, corre lá no nosso canal, se inscreva se você ainda não está inscrito. Aproveita, se você gosta por vídeo, tem o YouTube, se você gosta de escutar o nosso conteúdo no rádio, na academia, enfim, enquanto você está com alguma atividade, nosso programa também está no Spotify. E amigo bom é aquele que indica coisa boa, então pega esse episódio e já manda para o seu amigo que você sabe que precisa contratar e recrutar melhor, porque agora a gente vai começar um conteúdo extremamente importante para o seu negócio. Vamos lá, vamos falar sobre recrutamento, contratação, processo seletivo. Tudo isso na nossa série a gente vai falar sobre desenvolvimento de oferta, a gente vai falar sobre captação de candidatos, como que eu faço captação, aonde captar. Nós vamos falar sobre o processo seletivo em 4 etapas. Eu gosto muito dessa metodologia, é a metodologia que eu consigo utilizar em todos os meus negócios, são negócios de tipos completamente diferentes, mas o processo seletivo em 4 etapas, ele é extremamente funcional para qualquer pessoa. Houston, não sou de RH, não sei fazer isso, não se preocupa, que você vai entender esse processo seletivo de 4 etapas, qualquer dono de negócio com experiência em RH vai conseguir executar com certeza. A gente vai falar sobre análise técnica dentro de um processo seletivo. Muitos de vocês têm dificuldade porque vocês falam o seguinte, eu preciso contratar alguém muito técnico, alguém que tenha muita especialidade, muita especificidade sobre o conteúdo. Esse processo seletivo ajuda isso também, porque a gente coloca uma análise técnica no meio do processo seletivo. Aliás, eu gosto de fazer isso com qualquer cargo, com qualquer atividade, não importa a cadeira, não tem que ter diploma, tem que ter diploma, tem que ter escolaridade, não tem que ter escolaridade, não importa. Eu sempre coloco uma atividade técnica dentro do processo seletivo, isso me ajuda a ser um pouco mais assertivo sobre o quanto que eu vou demandar sobre aquele determinado colaborador. Por mais que ele seja um colaborador muito bom, tenha passado por várias etapas boas do processo, quando eu chego nesse momento, eu sei qual que é a energia que eu vou colocar nele, tá? Mas eu quero começar o nosso episódio, eu quero começar aqui a nossa atividade de hoje falando sobre comportamento. Exatamente. Sobre como descobrir qual é o comportamento ideal para aquela cadeira. Vocês vêm nos acompanhando toda vez que eu falo de pessoas, o pilar pessoas que nós tratamos aqui dentro. Vocês vêm me acompanhando desde o primeiro episódio, quando eu falo o tamanho da cadeira. Foi nosso primeiro episódio, qual é o tamanho da cadeira. Muitas das vezes nós erramos e colocamos a pessoa dentro da empresa para depois descobrir qual é a cadeira que ele vai sentar. Mas eu tenho que entender qual é a cadeira, qual é o tamanho da minha cadeira. Depois disso eu tenho que fazer quais são as atividades, né? Qual é o quadro de atribuições dessa cadeira. E quando eu começo a falar de recrutamento, eu preciso já saber tudo isso e, além disso, eu preciso saber qual é o comportamento esperado para aquela cadeira. E aqui eu não estou falando de princípios e valores, não, que são extremamente funcionais. Você precisa, claro, contratar pessoas que tenham valores e princípios parecidos com o teu e da tua empresa, com certeza. Aqui eu não estou falando de princípios e valores, não. Aqui eu estou falando de comportamento da cadeira, ou seja, para alguém sentar nessa cadeira, que tipo de comportamento ela deve ter para gerar resultado. São coisas diferentes, tá bom, pessoal? Princípios e valores, vamos dizer o seguinte, a minha empresa é cristã, eu não tenho que trazer alguém que tenha princípios cristãos. A minha empresa trabalha com valores, né? Tenho lá missão, visão e valores do meu negócio. Eu tenho que trazer pessoas que se adaptam a esses valores, que eu considero importante dentro da empresa. Mas agora, eu estou falando de comportamento da cadeira. Por exemplo, para alguém que é financeiro do meu negócio, vai sentar na cadeira de financeiro. Que comportamento eu espero? Qual é o comportamento que alguém do financeiro tem que ter? Talvez ele tenha que ser um cara mais analítico, tem que ser alguém que gosta de trabalhar sozinho, tem que ser alguém que é minucioso com as atividades, com as tarefas e com os detalhes da informação. Tem que ser alguém que goste de documentar todas as informações que chegam à sua mão
e que saem da sua mão. Então eu começo já a escrever qual é o comportamento da cadeira. Se eu entendo que para aquela cadeira eu preciso ter alguém que gosta de trabalhar sozinho, com certeza, na hora de fazer o recrutamento, o processo seletivo, eu vou ter que colocar uma análise de comportamento para entender se ele vai se habituar àquele ambiente. Uma das coisas que eu gosto muito quando eu vou analisar comportamento, aqui eu deixo uma dica para vocês, eu exagero na problemática da cadeira que exige um comportamento. Por exemplo, se é da financeiro, eu exagero, claro, na problemática. Eu chego para a pessoa e falo assim, olha, por boa parte da semana você vai trabalhar completamente sozinho e a sala a qual você trabalha é uma sala pequena, onde a tua cadeira, a tua mesa fica a 1 metro de uma parede. Então você fica praticamente olhando para uma parede com um computador na frente. Você vê que esse ambiente é apropriado para o que você busca hoje? Então eu gosto de trazer o caos. Por exemplo, se ele vai atender em comercial, ele vai ter que atender muito cliente, ele atende muito pelo telefone. Eu trago para ele o seguinte, olha, normalmente eu preciso que você fale com 40 pessoas ao telefone no dia. Você acredita que esse é um ambiente ao qual você se sinta confortável, falar com 40 pessoas, desligar e ligar o tempo todo o telefone? Então eu vou criando situações caóticas para ver até onde a pessoa aceita aquele comportamento. Ah, Houston, mas na entrevista todo mundo mente, a pessoa precisa do emprego, ela vai falar que sim. Claro, isso é um questionamento. Eu preciso agora aprofundar sobre comportamentos. Aqui eu sugiro sempre uma dica, né, que é utilizar assessments, ferramentas para análise de comportamento. Talvez você não conheça nenhuma a fundo, vale a pena agora buscar conhecer um pouquinho de cada uma delas e entender qual que você se sente mais confortável em botar em prática. Aqui a gente tem o DISC, que é muito famoso, tem preferência cerebral, que é a que eu mais gosto de utilizar, o teste, tem o PDA, tem o Big Five, ou seja, tem uma série de ferramentas de análise de comportamento que você pode botar em prática no teu processo seletivo, para evitar que a pessoa esteja mentindo, que é muito forte, faltando com a verdade para poder conseguir um emprego. Então, claro que você vai fazer uma entrevista, você vai perguntar perguntas e estratégias sobre o comportamento da cadeira, não é o comportamento dele. Você não vai perguntar sobre como você agiria em tal situação. Você vai perguntar sobre a cadeira. Não é o comportamento dele com a mãe, com o pai. Não, ainda não cheguei nesse momento. Isso é importante, é claro. Mas eu ainda não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte, nessa cadeira eu espero que seja desse jeito. Como você se sente diante disso? A pessoa pode mentir. Eu vou lá para a ferramenta. Na ferramenta, que existem várias no mercado, por favor, procure, entenda qual que você se adequa mais. Estude sobre isso, obviamente. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou entregar uma ferramenta que eu acho assim, extremamente fácil de aplicar, fácil de identificar, ela é lúdica, então é até engraçado. Eu até tenho numa dinâmica minha, numa imersão que eu faço, que é a formação do empresário experiente, é uma imersão de 3 dias empresarial só para donos de negócio, é específica para donos de negócio. Eu aplico essa ferramenta durante a imersão e eu ensino os donos de negócio a aplicarem. Inclusive eu utilizo broches que mostra quem é a pessoa, qual é o comportamento dela. E aí a preferência cerebral a gente utiliza de forma lúdica, o tubarão, o lobo, o golfinho e a águia. Então cada um saca o seu broche. Isso é legal. Inclusive eu tenho uma empresa minha que lá no crachá da pessoa tem o broche do que ele é. Então se ele é lobo, tem o broche lá, se ele é tubarão, tem o broche ali. Por quê? Porque eu já sei como conversar com ele. Quando eu vejo ele, eu vejo que ele é um tubarão, eu já sei como trazer informação. Se eu vejo que ele é um golfinho, eu já sei que é outra informação. Se ele é uma águia, eu já tenho que trazer de outra forma. Então é um jeito da gente contextualizar quem é quem dentro da empresa. Então eu gosto muito dessa ferramenta, eu vou fazer o seguinte. Você que me acompanha, manda lá um direct no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, Houston Guerin, @HoustonGuerin, passa a me seguir lá, manda um stories para mim, um direct, colocando assim, preferência cerebral. Aí eu sei que você viu esse episódio, eu vou te entregar essa ferramenta e você vai poder estudar e aplicá-la imediatamente, vai poder botar hoje na tua empresa. Você vai chegar hoje e vai aplicar em todo mundo e aí você vai descobrir quem é quem na empresa, o que cada um prefere. Essa ferramenta de preferência cerebral eu adoro, porque ela fala sobre o que o teu cérebro prefere. É mais ou menos o seguinte, se eu chego dentro da minha empresa hoje e eu falo assim, pessoal, vou fazer um churrasco para vocês. Com certeza, boa parte vai adorar, porque adora churrasco. Mas vai ter alguém que vai falar assim, podia ser uma rodada de pizza, porque eu prefiro pizza. Talvez vai chegar alguém e falar assim, nossa, não dá para chamar um sushi man, porque eu adoro comida japonesa. Então, saber a preferência cerebral é justamente saber o que o teu colaborador prefere. Ele prefere churrasco, pizza, lasanha, japonês. Se eu sei o que ele prefere, eu vou entregar o que ele gosta. Por quê? Porque assim o resultado vai ser maior. Se eu sei o que ele prefere, o que ele gosta, eu sei qual cadeira que ele pode ou não pode sentar dentro da minha empresa. Quando eu construo a cadeira da minha empresa,
eu estou construindo o tamanho da cadeira, eu estou construindo quadro de atribuições, eu estou construindo assim, para sentar nessa cadeira, a pessoa tem que preferir isso e aquilo. E ela não pode preferir isso, porque aqui dentro ela não vai encontrar. Nessa cadeira ela não vai encontrar essa preferência. Olha só que importante isso, pessoal. Mais do que processo de recrutamento é o seguinte, mais do que achar a pessoa ideal, é excluir aquela que não vai se enquadrar. Porque é mais fácil eu excluir quem não serve do que eu achar a pessoa perfeita para sentar na cadeira. Agora, se eu consigo excluir imediatamente, então cada etapa, então processo seletivo em 4 etapas, que é um dos conteúdos que eu vou trazer para você nessa série, tá? Processo seletivo em 4 etapas. As 2 primeiras etapas é só para excluir quem eu tenho certeza que não vai se enquadrar dentro da minha empresa, dentro daquela cadeira, dentro dos meus valores e princípios. As últimas 2 etapas, agora eu tenho bem menos pessoas sentadas na minha frente, eu tenho bem menos candidatos. As 2 últimas etapas, aí sim, é para garimpar quem deve entrar, tá? Então, pessoal, importância do recrutamento é o comportamento esperado. Dá para sentar na cadeira, para exercitar as atividades. Qual é o comportamento que tem que ter para exercitar a atividade correta? Por exemplo, se é um processo de vendas, eu não posso ter um lobo, porque o lobo, já estou falando aqui da ferramenta preferência cerebral, eu não posso ter alguém metódico, alguém controlador, alguém que precisa de segurança o tempo todo. Porque no processo de venda eu não posso ter essa pessoa. Eu tenho que ter um perfil mais agressivo, alguém mais focado no fim. Enquanto que eu tenho uma pessoa metódica, ela quer o início, o meio, o fim, no processo de vendas, na cadeira de vendedor, eu tenho alguém que quer o fim. Ele já tem que buscar, ele tem que sair atropelando, arrancando a gente para gerar resultado. Já dentro de uma cadeira, por exemplo, de recepção, numa cadeira de relações públicas, numa cadeira de uma pessoa que vai fazer relacionamento com o cliente, eu não posso ter só aquele cara agressivo que só pensa no fim. Eu tenho que ter aquela pessoa que está preocupada mesmo com o ambiente, preocupada com os relacionamentos, preocupada com o envolvimento daquela pessoa. Se eu não tenho alguém que gosta disso, que não tem esse comportamento, alguém que não tem aquele comportamento, eu preciso fazer o quê? Colocar alguém que tenha esse comportamento esperado, porque não vai gerar resultado. Então, quando eu for desenhar a cadeira a qual eu quero preencher, no processo seletivo, eu vou colocar essa informação por primeiro. Logo em seguida, assim, eu vou criar a oferta, logo em seguida eu vou criar qual é o salário, quais são as atribuições e tudo mais. Mas primeiro é o comportamento, e é justamente sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da oferta. Qual é a oferta que eu tenho que criar? Como é essa oferta? Eu estou ofertando o quê? Um cargo, um emprego, onde a pessoa ela vai poder crescer? É um emprego onde eu quero cumprir imediatamente o buraco? Eu quero uma pessoa com calma? Qual é a minha oferta? Qual é o anúncio que eu vou fazer? Então, logo depois de eu escrever a cadeira, qual é o tipo de oferta? É presencial, não é presencial? É para início imediato, não é para início imediato? Qual é o nível de salário? Tem comissão? Tem bônus? O que eu espero? Tem que ter experiência? Não tem que ter experiência? Então tem uma série de informações que eu tenho que repaginar para que minha oferta seja atrativa. E além de falar da oferta, eu vou mostrar para vocês como iniciar o processo seletivo. Como iniciar o recrutamento através dessa oferta, onde eu vá cativar e interessar, fazer com que a pessoa deseje trabalhar para você, tá? Então a preparação da oferta é criar desejo naquele cliente, porque essa pessoa que você vai contratar, você tem que primeiro conquistar ele como cliente. Fechou, pessoal? Então obrigado pela sua audiência. Lembrando, se você gostou, compartilha. A gente está iniciando uma série, nós estamos iniciando uma série que vai falar sobre recrutamento. Então já compartilha com seus amigos, já compartilha com o teu time, para que todo mundo esteja na mesma página e vocês possam gerar muito resultado. Obrigado pela sua audiência e até logo mais. Grande abraço!